alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Em uma revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde os irmãos encontram, além do nosso texto de apoio de nossa autoria, que é o roteiro desta aula, porque nós não repetimos a revista, os irmãos têm a revista, os irmãos têm um livro de apoio, os irmãos veem a videoaula do comentarista. Nós aqui temos uma proposta de trazer subsídios complementares à lição. E o nosso texto de apoio, no site do portal Escola Dominical, tem o roteiro, nos slides principalmente, de tudo que nós iremos aqui falar com os irmãos. Além do nosso texto, ainda 5 outros textos desta lição no site do portal Escola Dominical, que também tem subsídios para todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de escola dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores, lá do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões colocadas nos comentários das redes sociais. Também durante a semana, postamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas, que servirão de momento devocional e de forma do irmão ter novas informações para a lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. As portas estão abertas para todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos vendo as mentiras, os enganos que Satanás tem trazido para a igreja e que, lamentavelmente, a esmagadora maioria dos que dizem servir a Deus têm sido enganados. Mas isto Jesus já havia dito. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e este muitos no original quer dizer quase todos, se esfriará. Jesus disse que o maior perigo nos últimos dias, antes da sua vinda, seria o engano. Ele começa o seu sermão profético dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. E nós hoje, neste estudo que tem como comentarista o pastor José Gonçalves da Costa Gomes, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí, nós iremos hoje iniciar o segundo bloco. O primeiro bloco, nós falamos sobre os enganos de Satanás, os falsos ensinos morais. Os irmãos se lembram que nós falamos da banalização da graça, que é uma tentativa de desmerecer, de descuidar da santidade. Falamos da imoralidade sexual e falamos da normalização do divórcio. Agora nós vamos começar o segundo bloco do trimestre, onde nós vamos falar sobre os falsos ensinos
concernentes ao nosso relacionamento com Deus, os falsos ensinos sobre Deus. E aí nós vamos hoje estudar a lição de número 5, que tem como título A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. E alguém pode dizer, mas isso é um assunto que não tem nada a ver com a igreja. Você já viu algum crente ateu? Se é crente, não é ateu, porque ateu é aquele que não crê em Deus. Olha, se eu sou crente, se eu creio em Deus, eu não posso ser ateu. E se eu sou crente, eu tenho uma vida espiritual, eu me relaciono com Deus, que é espírito, eu não posso ser materialista. Isto é um assunto, irmão Caramba, que não tem nada a ver com a igreja. Materialismo, ateísmo, isto é coisa dos incrédulos. Antes fosse, meu querido e amado internauta. Lamentavelmente, estes pensamentos materialistas e ateístas, e mais do que os pensamentos, as práticas materialistas e ateístas, elas estão invadindo e alterando o comportamento de muitos que se dizem discípulos de Cristo Jesus. Nós estamos falando das sutilezas de Satanás. Sutileza é aquilo que é quase despercebido. É aquilo que é introduzido encobertamente. E nós temos hoje verdadeiros materialistas e ateístas em nosso meio. Pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, que tem sempre estado aqui conosco no portal Escola Dominical, ele tem dito isto várias vezes, dentro de sua experiência, que muitas pessoas que se dizem cristãs, por fazerem o que fazem, demonstram que não creem em Deus, e nem muito menos no céu. São pessoas que, ao fazerem o que fazem na igreja, estão mostrando que não creem que Deus existe, que não creem que Deus seja o galardoador daqueles que o buscam, que não creem na vida eterna. Porque se crescem realmente, não fariam o que fazem. É algo que o pastor Serafim tem total razão. São pessoas que vivem como aquelas mencionadas pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, lá no capítulo 22 do seu livro, dentre das suas mensagens para o povo, quando ele está falando a respeito do cerco de Jerusalém, ele está profetizando a própria destruição de Jerusalém por causa da impenitência do povo, coisa que iria acontecer muitos anos depois. Ele fala a respeito da mentalidade que as pessoas teriam naquele período, que era um período de apostasia espiritual, que é o mesmo período que nós estamos vivendo hoje. E ele diz assim, lá em Isaías, capítulo 22, versículo 13. Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se vacas e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho. E disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não será expiada até que morrais.
diz o Senhor Jeová dos Exércitos. São pessoas que, apesar, e aqui Isaías está profetizando, dos dias de Jeremias, que seriam, como eu disse, alguns anos, algumas décadas à frente. Mas Isaías dizia que aquele povo, apesar das chamadas de atenção de Deus, apesar das pregações dizendo que o juízo estava iminente, eles se preocupavam em matar vacas, degolar ovelhas, comer carne e beber vinho. E dizia: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Pessoas que não davam a mínima para a palavra de Deus, para as exortações divinas. E que viviam como se Deus não existisse. E que só pensavam nas coisas materiais. Aqui nós estamos vendo a sutileza do materialismo e do ateísmo. São pessoas que só pensam neste mundo, pessoas que só pensam nas coisas desta vida, são materialistas. Podem dizer que acreditam no céu, podem falar em Deus, em anjo, em vida eterna, mas suas preocupações são unicamente para esta vida. São, na prática, materialistas. E são pessoas que não creem que Deus existe, que Deus exista. Porque se crescem que Deus existisse, teriam temor a Deus. Não pensariam em viver à margem de Deus, contra a vontade de Deus. São pessoas que dizem: morreu, acabou. Deus não existe. Isso é conversa. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E o apóstolo Paulo, falando a respeito desta mesma mentalidade, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32, ele relembra os coríntios de que ele teve que enfrentar estas pessoas em Éfeso. Éfeso era um centro religioso da deusa Diana, era a segunda cidade do Império Romano, mas ele teve que enfrentar essa mentalidade. Veja o que ele escreve lá em 1 Coríntios 15, 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Veja que Paulo está falando sobre aquelas pessoas que não criam na ressurreição, que estavam ensinando dentro da igreja que não havia ressurreição, e Paulo diz que estas pessoas eram materialistas e ateístas, assim como aquelas pessoas dos dias imediatamente anteriores à destruição de Jerusalém, cuja mentalidade fora profetizada por Isaías décadas antes. Então, quando nós falamos em sutileza do materialismo e do ateísmo, nós estamos falando de uma realidade que já existia lá em Israel e existia nos dias apostólicos. Pessoas que estão no nosso meio, mas que não creem efetivamente em Deus, nem tampouco na espiritualidade. Quando falamos em materialismo, podemos definir o que é o materialismo. O materialismo é uma posição que se recusa a crer em algo além do puramente material. Ele se volta única e exclusivamente para as coisas da natureza, para as coisas desta terra. Quando nós falamos em materialismo, nós estamos falando em uma concepção,
uma mentalidade, uma visão de mundo que não vê nada além do que é material. O que não puder tocar, o que não puder pegar, isso não existe. São pessoas que pensam única e exclusivamente na matéria, na natureza. Nada existe além do que é natural. O sobrenatural não existe. Essa é a mentalidade do materialista. E este pensamento materialista não é uma novidade dos nossos dias. Hoje, o materialismo ele é considerado um sinal de erudição. Parece que uma pessoa, para ser considerada sábia, entendida, ela precisa ser materialista. Quando nós falamos em materialismo, nós lembramos dos cientistas, dos intelectuais, porque eles é que supervalorizam o que é natural. Entendem que tudo tem explicação natural, nada além da matéria. Mas este pensamento não é novo. Ao longo da história da humanidade, nós sempre tivemos esse pensamento materialista. Embora o pensamento materialista nunca tenha alcançado, digamos assim, ibope, né? Nunca tenha alcançado muita simpatia, muita popularidade, muita adesão. Como nos nossos dias nós temos aí, talvez, um período da história da humanidade que o materialismo tenha tido maior progresso, se bem que, ultimamente, o pensamento materialista esteja um pouco defasado, um pouco assim desprestigiado. Nos séculos XIX e XX, ele teve já maior projeção do que tem hoje. Mas podemos entender e ver que, ao longo da história das ideias, o materialismo sempre esteve presente. No Oriente, o materialismo nunca teve muita projeção. Até hoje, a espiritualidade oriental ela é notada. Nós vamos ter uma lição que vamos falar sobre isso, sobre essa espiritualidade, essa nova espiritualidade, essa espiritualidade espúria, que sempre teve origem no Oriente. Aliás, os irmãos podem ver que todas as religiões, as grandes religiões, todas elas se originaram no Oriente. O próprio cristianismo, embora ele tenha grande projeção no Ocidente, ele se originou no Oriente. Então, o judaísmo, o zoroastrismo, o budismo, o hinduísmo, o confucionismo, o taoísmo, o cristianismo e o islamismo, todos eles tiveram origem no Oriente. A mentalidade oriental sempre foi muito mais espiritualista do que materialista. Mas no Ocidente, nós tivemos alguma projeção materialista. Já na Grécia, nós tivemos filósofos que eram materialistas. Aliás, a ideia grega, a cultura grega, ela considerava a matéria algo eterno. Até mesmo os deuses criadores, eles teriam moldado a matéria. Eles teriam dado forma à matéria. Mas a matéria ela era vista como algo eterno, como algo que sempre teve existência. O grego ele não conseguia conceber a ideia bíblica de que Deus criou do nada as coisas. O grego ele não conseguia entender, porque ele dizia, do nada não pode surgir coisa alguma. O nada é o nada. Eu tenho nada e eu tenho ser. Então, as coisas são, as coisas existem, porque a matéria sempre existiu. Não é possível que do nada tenha surgido algo. Essa é a grande diferença entre o pensamento grego e o pensamento judaico, o pensamento bíblico. Porque a concepção bíblica é que Deus é eterno e Deus criou a matéria.
há duas concepções aqui, há duas dimensões. Né? A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos dois mundos, um mundo espiritual, Deus é espírito, os anjos são espíritos, e nós temos a matéria, que foi criada por Deus. E o homem está na junção destes dois mundos, porque ele é corpo, ele é matéria, ele é o pó da terra, todos os elementos químicos estão no corpo humano, o homem é uma síntese do mundo material, mas ele também é alma e espírito, ele também é espiritual. O homem é o link entre o mundo material e o mundo espiritual. E Deus veio salvar o homem se fazendo homem. Então, a concepção bíblica, a verdade bíblica, é que existe algo além da matéria. Aliás, a matéria não é eterna, a matéria foi criada por Deus e a matéria é passageira, porque o mesmo Deus que criou a matéria irá desfazê-la. É o que nós vemos ali em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, nós vemos que este mundo material foi criado e será desfeito no chamado dia de Deus, né? No dia em que esta matéria desaparecerá. Em linguagem científica, existe o Big Bang, que é o início, a criação, e vai existir o Big Crunch, que é o desaparecimento, a grande contração. Então, a primeira expansão, a segunda a contração. A matéria foi criada por Deus. Então, a verdade bíblica é essa. Mas o materialismo, ele entende que a matéria é eterna e só existe a matéria. Grandes filósofos gregos eram materialistas. Demócrito, que viveu entre 460 e 370 a.C., Epicuro é um conhecido materialista, os epicureus, a Bíblia fala dos epicureus, lá em Atos, capítulo 17, versículo 13, mas logo que, aliás, versículo 3, aliás, versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Tanto os epicureus quanto os estoicos eram materialistas. Eles entendiam até que a alma era material. Então, havia um pensamento materialista entre os gregos, muito forte. E esse materialismo grego era tão forte que influenciou os judeus. Os irmãos sabem que os judeus ficaram sob o domínio babilônico, depois o domínio persa, e depois ficaram sob o domínio grego. Alexandre o Grande conquistou Israel. E os judeus ficaram sob o domínio grego. Quando Alexandre morreu, o seu império foi dividido entre os 4 generais. Num primeiro momento, os judeus ficaram sob o domínio do Egito, dos Ptolomeus, e depois passaram para o domínio dos sírios, né, da Síria, dos Seleucidas. Mas a cultura grega influenciou grandemente os judeus. E o materialismo chegou até Israel.
E quem eram os materialistas em Israel? Os saduceus. Os saduceus, eles eram materialistas. É o que a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, veja que o materialismo, ele impregnou, ele se introduziu no meio do povo de Israel. Veja, mesmo a palavra de Deus, mostrando que Deus é espírito, mostrando que Deus criou todas as coisas do nada. Os saduceus, que eram a elite dos sacerdotes, eles tinham virado materialistas. E eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, nem acreditavam em espírito. Eles eram materialistas. Só pensavam nas coisas desta vida. Não pensavam num outro mundo, no mundo do além, no mundo sobrenatural. O materialismo, embora tivesse essas escolas filosóficas que os defendiam, essas escolas filosóficas não eram majoritárias. Veja que nos dias de Paulo, nos dias de Jesus, havia os estoicos, os epicureus, mas havia também os platônicos e os aristotélicos, e estes não eram materialistas. Platão, ao contrário, ele entendia que a matéria era um mal, era uma prisão. Ele defendia a libertação da matéria. Então, os platônicos, eles não eram materialistas. Aristóteles também não era materialista. Então, nós vemos aqui que havia uma divisão entre os filósofos e o materialismo nunca foi majoritário. Com a evangelização do mundo, com a pregação do evangelho, o pensamento materialista efetivamente recuou grandemente. Os cristãos, eles não eram materialistas. Entre os judeus, os saduceus desapareceram, com a destruição do templo. Os saduceus, como eles eram a elite do templo, eles perderam qualquer protagonismo. Foram os fariseus, a única seita judaica que sobreviveu à destruição do templo, foram os fariseus. E os fariseus, como nós lemos aqui em Atos 23 e 8, não eram materialistas. Então, veja que o pensamento judaico ficou livre do materialismo, a evangelização e a cristianização do Ocidente fez com que o materialismo recuasse. E também, no Oriente, nós tivemos, inclusive, o surgimento do islamismo, que também não é materialista. Então, o materialismo, ele apresentou um recuo até o início da Idade Moderna, quando houve o Renascimento, quando houve a Reforma Protestante, nós temos ali o início de um movimento que começou a contrariar o cristianismo. E aí nós vamos ter aquele movimento chamado Iluminismo, nos séculos 17, 18, que é um momento em que surge no Ocidente muito forte o pensamento materialista. O primeiro grande materialista desta época é o Barão de Holbach, e que foi seguido por Diderot, Voltaire, aqueles pensadores franceses que montaram a enciclopédia e que defendiam e começaram a defender a ideia de que a verdade estava na ciência, a verdade estava nos experimentos científicos, na descoberta das leis da natureza, e que tudo se resolveria
pelas leis da natureza, pela ciência, que a verdade estaria na ciência e que as crenças religiosas eram superstições, eram pensamentos sem base racional. E aí se começou a acreditar apenas naquilo que se provasse, apenas naquilo que se evidenciasse, apenas naquilo que se explicasse racionalmente. Aquilo que eu pudesse ver, tocar, e que o mais não existiria. A esta linha de pensamento do Ocidente acabou se cristalizando, se evidenciando e se tornando majoritário nos meios intelectuais. Ao mesmo tempo que havia este elogio da ciência, houve também o início de um pensamento de que tudo é explicado racionalmente e que não existe nada além da matéria. E nesse pensamento nós tivemos o surgimento de dois grandes filósofos no século XIX, Herbert Spencer, que trouxe a ideia da evolução, e Karl Marx, que trouxe a ideia de que todos os relacionamentos humanos são ditados pela matéria. Spencer trouxe a ideia da evolução, que tudo é uma evolução, e ele influenciou muito Charles Darwin, que acabou entendendo que o homem era fruto de uma evolução das espécies, tirando, portanto, Deus da jogada, e Karl Marx entendeu que a história da humanidade é sempre a luta pelo domínio dos recursos materiais, e que tudo se explica pela posse da matéria, e que a ideia de algo que exista além da matéria é apenas um engano para justificar a dominação de uma classe social sobre a outra. Tudo, a pura verdade está na matéria. O que interessa é a matéria. E o mundo é uma evolução da matéria. Esse é o pensamento que trouxe Spencer, o pensamento que trouxe Karl Marx. E esse pensamento materialista, unido ao pensamento que já existia na ciência, é que trouxe o aumento do materialismo para o mundo ocidental. E como os países ocidentais dominaram os países orientais, nós tivemos, então, a disseminação do materialismo em todo o mundo. Mas este avanço do materialismo, esta crença na ciência, esta crença nos movimentos históricos que dispensam Deus e o sobrenatural, levou o mundo a 2 guerras mundiais e a possibilidade da destruição nuclear. Há uma grande decepção neste materialismo. E é por isso que, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um retorno à espiritualidade. Não a espiritualidade bíblica, mas uma outra espiritualidade, que é assunto de outra lição desse trimestre. Mas os irmãos vejam, então, como progrediu o materialismo. Mas isto nós estamos falando do pensamento materialista. Mas existe a prática materialista. Veja que aquelas pessoas que viviam ali quando da destruição de Jerusalém, profetizadas por Isaías, elas não conheciam a filosofia grega, elas eram anteriores à filosofia grega, elas eram anteriores ao iluminismo, mas já eram materialistas. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A prática materialista sempre foi
uma característica do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, na sua rebeldia contra Deus, ele cria um mundo que dispensa Deus. Veja lá em Romanos, capítulo 1, Paulo fala sobre este estado de coisas. Porque do céu se manifesta, 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esta é a situação do homem. O homem, ele creu na mentira de Satanás. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e mal. O diabo colocou na cabeça do homem que ele podia viver sem Deus. E ele acreditou. E é esta crença do homem que faz com que nós tenhamos a prática materialista. O homem, se esquecendo de Deus, se afastando de Deus, deixando Deus de lado, ele só consegue ver as coisas materiais. Ele só consegue enxergar as coisas desta vida. E veja que a primeira civilização, a civilização de Caim, ela era uma civilização materialista. Veja que Caim saiu da presença de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. E a civilização de Caim era uma civilização avançada tecnologicamente, cientificamente. Veja o que diz o texto, Gênesis 4:20. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Foi desenvolvida a agropecuária. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Ele criou a música, os instrumentos musicais. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. A metalurgia. Veja que a civilização de Caim, ela teve um progresso material. Mas eles só se preocupavam com as coisas desta vida. Não se preocupavam em obedecer a Deus, não tinham Deus na sua vida, só se preocupavam com as coisas desta vida, com o prazer, com o sucesso, com a riqueza. E essa é a prática materialista. A civilização de Caim, ela só se voltava para as coisas deste mundo. Lucas 17:27. Jesus diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Todos só se preocupavam com as coisas desta vida. E mesmo Enoque tendo avisado o juízo, mesmo Noé tendo pregado o juízo, só viam as coisas desta vida. Não se preocupavam com a eternidade.
e morreram por causa disso. Esta é a prática materialista. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. As pessoas só veem as coisas desta vida. Mas depois do dilúvio, não foi diferente. A comunidade única criada depois do dilúvio também era materialista. Gênesis 10 e 8. E Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Eles quiseram construir uma torre em Babel para não se espalharem no mundo e viverem naquela terra fértil da Mesopotâmia, pouco se importando com o que Deus havia dito. Eram materialistas. E os gentios? A característica dos gentios, que é este povo que foi disperso lá em Babel, a característica deles é essa. Qual é a mentalidade gentílica, a mentalidade incrédula? É o materialismo. Mateus 6:31, Jesus descreve o modo de vida desta gente. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. A vida se resume ao comer, beber e vestir. A vida se resume às coisas desta vida. As pessoas colocam como seu objetivo único e exclusivo as coisas desta vida. Isso é ser materialista. E o diabo tem levado muitos crentes a este pensamento. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Quais são os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos? Muitos que cristãos se dizem ser só pensam em ter riqueza, só pensam em ter bem-estar, só pensam em ter fama, só pensam em ter a casa própria, o carro do ano, em viajar para o exterior, em viver bem. Quais são os nossos objetivos? Quais são as razões de ser da nossa vida? Se só são as coisas desta vida, nós somos materialistas. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E vê a comida, a bebida, o vestido como acréscimos. É o que Jesus disse. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o nosso objetivo? Paulo, ele fala a respeito disso em Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Qual é o nosso objetivo? É ir para o céu? É agradar a Deus? É viver em santidade? É ganhar almas para Cristo? É ser membro do corpo de Cristo, contribuindo para a edificação
do corpo de Cristo em amor, é nos prepararmos e estarmos preparados para o arrebatamento da igreja? Ou o nosso objetivo é ficar rico, ser famoso, estar sempre sem necessidades materiais, ter dinheiro, ganhar dinheiro, poder aproveitar a vida? Qual tem sido o nosso objetivo? Qual é o foco da nossa vida? Qual é a nossa razão de viver? É Jesus? É o céu? Ou são as coisas desta vida? E o inimigo tem colocado na cabeça de muitas pessoas que elas busquem as coisas desta vida, que elas busquem conforto, que elas busquem riqueza. Há aqueles que dizem que Jesus está aqui para nos trazer riquezas. A teologia da prosperidade nada mais é que puro materialismo travestido de cristianismo. Pessoas que usam Jesus como instrumento para ter o que eles querem. E o que eles querem são as riquezas. Só que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, diz o apóstolo Paulo, muitos se traspassaram a si mesmos com muitas dores e se desviaram da fé. Ser materialista é de se desviar da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É confiar nas riquezas. É dar mais valor às coisas desta vida, a uma matéria que é passageira, do que a vida eterna, do que a Cristo que é eterno, do que a Deus que é eterno. O materialismo, esta prática materialista, é colocarmos como objetivo, como razão de viver, o que é material, o que é natural, o que é passageiro, as coisas desta terra. É colocar o nosso coração nas coisas desta terra, nas coisas desta vida. E Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, 19 a 21. O materialista é aquele cujo coração está nas coisas desta vida. Ele pode ter cartão de crente, ele pode ter credencial de pastor, mas se o seu coração está nas coisas desta vida, se ele busca riquezas e tudo faz para viver bem aqui na terra, ele é materialista. E o diabo tem enganado muitos. E com o ateísmo não é diferente. O que é o ateísmo? O ateísmo é a recusa em crer que Deus existe. Também, ao longo da história, nós tivemos ateus. Na verdade, na antiguidade, nós não tínhamos propriamente ateus, nós tínhamos deístas. Deísta é aquele que diz que Deus existe, mas que ele é distante, ele é ausente. É como se ele não existisse. Deus existe, mas não está nem aí com a gente. Então, desde a Grécia já havia o questionamento a respeito de Deus. Deus existe, mas não está nem aí. Não está nem aí.
Esse era o pensamento do deísmo. E este deísmo é praticamente o que o diabo ensinou e enganou o primeiro casal. Ele não podia dizer que Deus não existia, porque o primeiro casal tinha contato diário com Deus. Mas ele colocou na mente do primeiro casal que eles não precisavam de Deus. Podiam viver independentemente de Deus. E é isso o que o pensamento deísta traz. É o que Paulo disse aqui em Romanos. Eles não o glorificaram como Deus. E sua mente fica obscurecida. E eles passam a pensar numa existência independente de Deus. Deixam Deus de lado. E esse é o que nós chamamos de ateísmo prático. Veja, o ateísmo diz que Deus não existe. Os materialistas do século XVIII, XIX, que nós já mencionamos aqui, eles levam a professar um ateísmo sistemático. O comunismo, criado por Karl Marx, ele é ateu. Ele diz que Deus não existe, que Deus é uma ideia criada para dominar as pessoas. Mas muito mais forte do que esse ateísmo, que até é chamado de ateísmo forte e ativo, contra um ateísmo passivo e fraco. Mas, na verdade, esse ateísmo fraco e passivo é aquele que gera maior mal. Porque diz, Deus existe, mas não está nem aí com você. Você tem que viver como se Deus não existisse. Isso é a prática ateísta. É viver como se Deus não existisse. E quando eu não creio em Deus, os males são terríveis. 2 salmos falam a respeito disso. Salmo 14 e o Salmo 53. Que são idênticos. Esses 2 salmos são idênticos. E por que se repetem nas Escrituras estes salmos? Para nos alertar de que viver como se Deus não existisse é um mal terrível. Diz o texto, disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Quando eu digo Deus não existe, ou Deus existe, mas não está nem aí, eu pratico a maldade sem temor. É o que Fyodor Dostoiévski, aquele grande escritor russo, escreve na sua obra Os Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Não é à toa que nos regimes comunistas, que são ateus, nós tivemos as maiores atrocidades, as maiores matanças, os maiores genocídios de que se tem notícia. Por quê? Porque se Deus não existe, tudo é permitido. Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. E é por isso que pastor Serafim fala, e com razão. Quando alguém está dirigindo uma igreja em adultério, quando alguém está dirigindo uma igreja e está desviando o dinheiro do povo, esta pessoa, na prática, é um ateu. Porque se ele cresce em Deus, ele não faria o que faz. Pois sabe que Deus está vendo e vai puni-lo exemplarmente. Mas a mentalidade ateísta
tomou conta dele. Ele vive como se Deus não existisse. Se Deus existe, não está nem aí. Ele não teme a Deus. Ele tem sua mente obscurecida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. E ele agora faz o que quer, sem temor. Muitos até nem mais a consciência os acusa, porque estão com a consciência cauterizada. E ao longo da história, nós tivemos os ateus práticos, os ateus que vivem como se Deus não existisse. As pesquisas que são feitas periodicamente dizem que cerca de 85% da população da humanidade crê em Deus, crê que Deus existe. Com toda a propaganda, toda a apologia do ateísmo, nós temos ainda 15% só de pessoas que se dizem ateias. Mas 85% da população verdadeiramente obedece a Deus? Faz a vontade de Deus? Nós sabemos que não. Nós sabemos que nem 15% da população obedece a Deus. Por quê? Porque eles dizem que creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Sabem até o que Deus quer, mas não cumprem a vontade de Deus. E acham que nada lhes irá acontecer, porque Deus não está nem aí. Porque Deus é um velhinho bonzinho que no final vai levar todos para o céu. Para aqueles que acreditam que há céu. Porque há muitos que, além de serem ateus práticos, também são materialistas práticos. Não creem que após a morte haja a existência. Friedrich Nietzsche, um dos gurus dos nossos dias, filósofo alemão que viveu no final do século XIX, começo do século XX, ele disse: Deus morreu. E é uma realidade na vida dessas pessoas. Deus nunca morreu, Deus está vivo, Deus é vida. Mas na vida destas pessoas, Deus morreu. Elas fazem o que querem e não estão nem aí, porque elas acham que Deus morreu. Não nos iludamos com estes enganos de Satanás. Ele quer que nós busquemos unicamente as coisas desta vida. Ele quer que nós vivamos do nosso jeito, como se Deus não existisse. Não caia neste engano de Satanás. Como eu me livro do ateísmo e do materialismo? Para me livrar do materialismo, eu tenho que deixar de dar prioridade às coisas da terra na minha vida. Deixe de dar prioridade às coisas da terra. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Abandone este evangelho da prosperidade. Deixe de associar sucesso espiritual com posse de bens materiais. E não seja a igreja de Laodiceia, a igreja que vai ser deixada no dia do arrebatamento. Ela dizia: rico sou e de nada tenho falta. Ela priorizou as coisas materiais e colocou Jesus do lado de fora da igreja. Porque Jesus estava do lado de fora porque ele disse: eis que estou à porta e bato. Então ele estava do lado de fora. É isso que tem acontecido. Quem cai no engano materialista do diabo, coloca Jesus do lado de fora da sua vida.
Para combater o ateísmo trazido pelo diabo, nós temos que ensinar a palavra de Deus. Mostrar a palavra de Deus. Mostrar que Deus existe, que Deus está presente. Ter conhecimento da palavra de Deus. Ter diálogo, ter contato com Deus, ter comunhão com Deus. Pedir para que Deus nos dirija. Viver na vontade de Deus. Viver em santidade. E assim não seremos enganados pelo diabo. Parecia que era um assunto que não tinha nada a ver com a igreja. Mas o diabo tem conseguido enganar a muitos que crentes se dizem ser, mas que hoje só pensam nas coisas terrenas, são materialistas e vivem deixando Deus de lado. São ateus. Amém.